Invisível com seu luminoso olhar, a samaritana meditava. Daí a alguns instantes, acompanhados de grande número de populares, chegavam os discípulos, admirando-se todos de encontrarem o Messias em conversação íntima com uma mulher. Nenhum deles todavia aventurou qualquer observação menos digna ou imprudente. Observando que o Messias se preparava para retirar-se em busca da aldeia mais próxima, a samaritana, impressionada com as suas revelações, solicitou a presença de seus familiares e vizinhos, a fim de lhe ouvirem a palavra. Tiago e André haviam trazido pão e frutas, insistindo com Jesus para que se alimentasse. O mestre, porém, aproveitou o instante para mais uma vez ensinar o caminho do reino, com as palavras amigas, compondo parábolas singelas. Muita gente se aglomerava para ouvi-lo. Eram viajantes que demandavam regiões diferentes, a par de grande grupo de samaritanos de opiniões exaltadas. A enorme assembleia se pôs a caminho, mas o Messias continuou espalhando as suas promessas de esperança e consolação. Nesse ínterim, Felipe consultou os companheiros e, aproximando-se de Jesus, rogou-lhe carinhosamente: Mestre, por favor, aceitai um pouco de pão. Não te preocupes, Felipe, disse o Messias. Não tenho fome. Aliás, recebo um alimento que talvez meus próprios discípulos ainda não puderam conhecer. Qual? Atalhou o apóstolo com interesse. Antes de tudo, meu alimento é fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo que a este mundo me enviou, a fim de ensinar o seu amor e a sua verdade. Meu sustento é realizar sua obra. É verdade, observou o discípulo, olhando a multidão que os acompanhava. Levaremos para Cafarnaum mais este triunfo, porque é incontestável que obtiveste aqui entre os samaritanos um dos nossos maiores êxitos. Tiago e André ouviam silenciosos o diálogo. As palavras entusiásticas do apóstolo, o mestre sorriu e acrescentou: Não é isso propriamente o que me interessa. O êxito mundano pode ser uma ondulação de superfície. O que necessitamos em todas as situações é atender o que o Pai deseja de nós. Como todo o seu apelo ao do bem, eu trabalho, mas sem me prender ao anseio das vitórias imediatas. E dirigindo o olhar para a turba compacta de seus seguidores, exclamou para os companheiros: Acaso já poderíamos admitir que somos compreendidos? Calemo-nos por alguns instantes a fim de ouvirmos a opinião dos que nos seguem os passos. Fez-se silêncio entre ele e os 3 discípulos, de modo que podiam ouvir distintamente os diálogos travados entre os que os acompanhavam. Sublinhado: Acreditas que seja este homem o Cristo prometido? Perguntava um samaritano de boa figura a seus amigos. De minha parte, não aceito semelhante impostura. Este Nazareno é um explorador da piedade popular, é certo, concordava o interpelado, mesmo porque em sua terra, não chega a valer um denário. Pelos parentes é tido como inimigo do trabalho, há quem duvide da sua preguiçosa cabeça. É um louco de boa aparência, exclamava uma mulher idosa para a filha. Pelo menos esta é a opinião que já ouvi de habitantes de Cafarnaum. Entretanto, para mim, acredito que seja um grande velhaco. Porque se meteu com pescadores quando alega ser tão sábio? Por que não se transfere para Jerusalém ou Tiberíades? Bem sabe a razão disso. Lá encontraria homens cultos, que lhe confundiriam a presunção. Mais próximo de Jesus, um rapaz sentenciava em voz discreta: Quando chegamos, foi ele achado sozinho com uma mulher. Que te parece esta circunstância? Perguntava um companheiro de caminhada. Certamente desejava salvá-lo a seu modo. Replicou com malicioso riso o inquirido. Num grupo vizinho, falava-se acaloradamente: Este homem é um espertalhão orgulhoso, dizia convicto um velhote, só faz milagres junto das grandes multidões, para que sintam virtudes sobrenaturais nas suas mágicas. E não tem caridade, acrescentou outro, pois ainda há pouco tempo, quando procuraram em Cafarnaum para um sinal do céu, fugiu para o monte, sob o protesto de fazer orações. A noite começava a cair de todo. No alto brilhavam as primeiras estrelas. Jesus sentou-se com os discípulos, à margem do caminho, para um momento de repouso. André, Tiago e Felipe estavam espantados com o que tinham visto e ouvido. Aparentemente o mestre aureolado de imenso êxito, entretanto,
Verificaram a profunda incompreensão do povo. Foi então que Jesus, com a serenidade de todos os instantes, os esclareceu, cheio de sua bondade imperturbável: não vos admireis da lição deste dia. Quando veio o Batista, procurou o deserto, nutrindo-se de mel selvagem. Os homens alegaram que em sua companhia estava o espírito de Satanás. A mim, pelo motivo de participar das alegrias do Evangelho, chama-me glutão e beberrão. Esta é a imagem do campo onde temos que operar. Por toda parte encontraremos samaritanos discutidores, atentos aos êxitos e referências do mundo. Observai a estrada para não cairdes, porque o discípulo do Evangelho não se pode preocupar senão com a vontade de Deus, com o seu trabalho sob as vistas do Pai e com a aprovação de sua consciência. 18. A oração dominical. Curada pelo Mestre Divino, a sogra de Simão Pedro ficara maravilhada com os poderes ocultos do Nazareno humilde, que falava em nome de Deus, enlaçando os corações com a sua fé profunda e ardente. Restabelecida em sua saúde, passou a reflexionar mais atentamente acerca do Pai que está no céu, sempre proveito atender às súplicas dos filhos. Chamando certo dia o genro para um exame detido do assunto, consultou-o sobre a possibilidade de pedirem a Jesus favores excepcionais para sua família. Lembrava-lhe a circunstância de ser o mestre um emissário poderoso do reino de Deus que parecia muito próximo. Concitava-o a ponderar ao Messias que eles eram dos seus primeiros colaboradores sinceros e a enumerar-lhe as necessidades prementes da família, a exiguidade do dinheiro, o peso dos serviços domésticos, a casa pobre de recursos, situação a que as imensas possibilidades de Jesus, cheio de poderes prodigiosos, seriam capazes de remediar. O pescador simples e generoso, tentado em seus sentimentos humanos, examinou aquelas observações destinadas a lhe abrir os olhos com a referência ao futuro. Entretanto, refletiu que Jesus era mestre e nunca desprezava qualquer ensejo de bem ensinar o que era realmente proveitoso aos discípulos. Acaso não saberia ele o melhor caminho? Não viam em sua presença alguma coisa da própria presença de Deus? Guardando, contudo, indeciso o espírito, em face das ponderações familiares, buscou uma oportunidade de falar com o Messias acerca do assunto. Chegada que foi a ocasião, o apóstolo procurou provocar muito de leve a solução do problema, perguntando a Jesus, com a sua sinceridade ingênua: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Como não, Pedro? Respondeu Jesus solicitamente. Desde que começou a raciocinar, observou um homem que, acima de seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado, que lhe criara o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, donde o Pai nos acompanha com seu amor, todo justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Acreditarias, Simão, que, em todos os séculos da vida humana, recorreriam as almas, incessantemente, a uma porta silenciosa e inflexível, se nenhum resultado obtivessem? Não tenhas dúvida, todas as nossas orações são ouvidas. No entanto, exclamou respeitoso o discípulo, se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanha diferenças na sorte? Por que razão sou obrigado a pescar para prover a subsistência, quando Levi ganha bom salário no serviço dos impostos, com a sabedoria dos livros? Como explicar que Joana disponha de servas numerosas, quando minha mulher é obrigada a plantar e cuidar a nossa horta? Jesus ouviu atento essas suas palavras e retrucou: Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Os trabalhos variam, conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje pescas, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a letra laboriosa e fértil, com a sabedoria da terra. O escriba sincero, que cuida dos dispositivos da lei, é irmão do lavrador bem-intencionado que cuida do sustento da vida. Um cultiva as flores do pensamento, outro as do trigal que o Pai protege e abençoa. Achas que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que lhe varrem os detritos?
Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? Vês, portanto, que, antes de qualquer consideração, é preciso santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Já pensaste que, se a tua esposa cuida das plantas de tua horta, Joana de Cus educa as suas servas? A qual das duas cabe responsabilidade maior, a tua mulher que cultiva os legumes, ou a nossa irmã que tem algumas filhas de Deus sob sua proteção? Quem poderá garantir que Joana terá essa responsabilidade por toda a vida? No mundo, há grandes generais que apesar das suas vitórias passam também pelas duras experiências de seus soldados. Assim, Pedro, precisamos considerar, em definitivo, que somos filhos e servos de Deus, antes de qualquer outro título convencional, dentro da vida humana. Necessário é, pois, que disponhamos o nosso coração a bem servi-lo, seja como rei ou como escravo, certos de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que mereçamos. O discípulo, ouvindo aquelas explicações judiciosas e, confortado com os esclarecimentos recebidos, interrogou: Mestre, como deveremos interpretar a oração? Em tudo, elucidou Jesus, deve a oração construir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhes concederá de sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece, para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. É indispensável conheçamos o meio seguro de nos identificarmos com nosso Pai. Entretanto, Pedro, observamos que os homens não se lembram do céu, senão nos dias de incerteza e angústia do coração. Se a ameaça é cruel e iminente o desastre, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram os joelhos, mas, quanto não deverá sentir-se o Pai amoroso e leal de que somente o procurem os filhos nos momentos do infortúnio, por eles criados com as suas próprias mãos. Em face do relaxamento dessas relações sagradas, por parte dos homens, indiferentes ao carinho paternal da providência que tudo lhes concede de útil e agradável, improficuamente desejará ao filho uma solução imediata para as suas necessidades e problemas, sem remediar ao longo afastamento em que se conservou do Pai no percurso, postergando-lhe os desígnios, respeito às suas questões íntimas e profundas. Simão Pedro ouvia o Mestre com uma compreensão nova. Não podia apreender a amplitude daqueles conceitos que transcendiam o âmbito da educação que recebera, mas procurava perceber o alcance daquelas elucidações, a fim de cultivar o intercâmbio perfeito com o Pai sábio e amoroso, cuja assistência generosa Jesus revelara, dentro da luz dos seus divinos ensinamentos. Decorridos alguns dias, estando o Mestre a ensinar aos companheiros uma nova lição referente ao impulso natural da prece, Simão lhe observou: Senhor, tenho procurado, por todos os modos, manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. E o que tens pedido a Deus? Interrogou o Mestre, sem se perturbar. Tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos, com a solução de certos problemas materiais. Jesus contempla longamente o discípulo, como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica. Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura e convicção: Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas, sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia, a teu respeito, receberás, pela oração os bens divinos do consolo e da paz. O apóstolo guardou silêncio, demonstrando haver, afinal, compreendido. Um dos filhos de Alfeu, porém, reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira a pequena comunidade ali reunida, adiantou-se para Jesus, pedindo: Senhor, ensina-nos a orar.
Dispondo-os então em círculo e como se mergulhasse o pensamento no invisível oceano de luz, o Messias pronunciou, pela primeira vez, a oração que legaria à humanidade. Elevando seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando seu amor acima de todas as coisas, Jesus nos ensinou a orar: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E, ponderando que a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: venha a nós o teu reino. Dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias, acrescentou: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente, para os homens, da fonte sagrada da proteção divina. Prosseguiu: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas obscuro pela exemplificação sublime do amor, acentuou: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração, dizendo com simplicidade: não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Levi, o mais intelectual dos discípulos, tomou nota das sagradas palavras, para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continha, em síntese, todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. 19. Comunhão com Deus. As elucidações do Mestre, relativamente à oração, sempre encontravam nos discípulos certa perplexidade, quase que, invariavelmente em virtude das ideias novas que continham, acerca da concepção de Deus como Pai carinhoso e amigo. Aquela necessidade de comunhão com seu amor, que Jesus não se cansava de salientar, lhes aparecia como problema obscuro, que o homem do mundo não conseguiria realizar. A esse tempo, os essenos constituíam um agrupamento de estudiosos das ciências da alma, caracterizando as suas atividades de modo diferente, porque sem públicas manifestações de seus princípios. Desejoso de satisfazer a curiosidade própria, João procurou conhecer-lhes, de perto, os pontos de vista, em matéria das relações da comunidade com Deus e, certo dia, procurou o Senhor, de modo a ouvi-lo mais amplamente sobre as dúvidas que lhe atormentavam o coração. Mestre, disse ele, solícito, tenho desejado sinceramente compreender os meus deveres atinentes à oração, entretanto, sinto que minha alma está tomada de certas hesitações, anseio por esta comunhão perene com o Pai, todavia, as ideias mais antagônicas se opõem aos meus desejos. Ainda agora, manifestando o meu pensamento acerca de minhas necessidades espirituais, a um amigo que se instrui com os essênios, asseverou-me ele que necessito compreender que toda edificação espiritual se deve processar num plano oculto. Mas, suas observações me confundiram ainda mais. Como poderei entender isso? Devo, então, ocultar o que haja de mais santo em meu coração? O Messias, arrancado de suas meditações, respondeu, com brandura: João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido, até agora, que cada criatura tem um santuário no próprio espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam, através das vozes da consciência. Os essenos levam muito longe a teoria do labor oculto, pois, antes de tudo, precisamos considerar que a verdade e o bem devem ser patrimônio de toda a humanidade em comum. No entanto, o que é indispensável é saber dar a cada criatura, de acordo com as suas necessidades próprias. Nesse capítulo, estão acertados, quanto ao zelo que os caracteriza, porque os ungüentos reservados a um ferido não se ofertam ao faminto que precisa de pão.
Também eu tenho afirmado que não poderei ensinar tudo o que desejar aos meus discípulos, sendo compelido a reservar outras lições do Evangelho do Reino para o futuro, quando a magnanimidade divina permitir que a voz do Consolador se faça ouvir, entre os homens sequiosos de conhecimento. Não tens observado o número de vezes em que necessito recorrer a parábolas para que a revelação não ofusque o entendimento geral? No que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para mais alto, erguendo em si mesmo o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus, com respeito ao seu destino. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo da existência prece ao luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. O apóstolo escutou as observações do mestre, parecendo meditar austeramente. Entretanto, obtemperou, mas, a oração deve ser louvor ou súplica. Ao que Jesus respondeu com bondade: por prece devemos interpretar todo o ato de relação entre o homem e Deus. Devido a isso mesmo, como expressão de agradecimento ou de rogativa, a oração é sempre um esforço da criatura em face da providência divina. Os que apenas suplicam podem ser ignorantes, os que louvam podem ser somente preguiçosos. Todo aquele, porém, que trabalha pelo bem, com as suas mãos e com seu pensamento, esse é o filho que aprendeu a orar, na exaltação ou na rogativa, porque em todas as circunstâncias será fiel a Deus, consciente de que a vontade do Pai é mais justa, e sábia do que a sua própria. E como ser leal a Deus, no orarão? Interrogou o apóstolo, evidenciando as suas dificuldades intelectuais. A prece já não representa em si mesmo um sinal de confiança. Jesus contemplou com a sua serenidade imperturbável e retrucou: será que também tu não entendes? Não obstante a confiança expressa na oração e a fé tributada à providência superior, é preciso colocar acima delas a certeza que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos do que o capricho próprio. É necessário que cada um se una ao Pai, comungando com a sua vontade generosa e justa, ainda que seja contrariado em determinadas ocasiões. Em suma, é imprescindível que sejamos de Deus. Quando as lições dessa fidelidade, observemos a própria natureza, em suas manifestações mais simples. Dentro dela, agem as leis de Deus e devemos reconhecer que todas essas leis correspondem à sua amorosa sabedoria, constituindo-se suas servas fiéis, no trabalho universal. Já ouviste falar, alguma vez, que o sol se afastou do céu, cansado da paisagem escura da terra, alegando a necessidade de repousar. As águas teriam privado o globo de seus benefícios, em certos anos, a título de repouso indispensável. Por desagradável que seja em suas características, a tempestade jamais deixou de limpar as atmosferas. Apesar das lamentações dos que não suportam a umidade, a chuva não deixa de fecundar a terra. João, é preciso aprender com as leis da natureza a fidelidade a Deus. Quem as acompanha, no mundo, planta e colhe com abundância, e observar a lealdade para com o Pai a semear e atingir as mais formosas searas no infinito. Vê, pois, que todo o problema da oração está em edificarmos o reino do céu entre os sentimentos de nosso íntimo, compreendendo que os tributos divinos se encontram taça igual em nós. O apóstolo guardou aqueles esclarecimentos, cheio de boa vontade no sentido de alcançar a sua perfeita compreensão. Mestre, exclamou, respeitoso, vossas elucidações abrem uma estrada nova para minha alma. Contudo, eu vos peço, com a sinceridade da minha afeição, me ensineis, na primeira oportunidade, como deverei entender que Deus está igualmente em nós. O Messias fixou nele olhar translúcido e, deixando perceber que não poderia ser mais explícito, com o recurso das palavras, disse apenas: eu te prometo. A conversação que vimos de narrar verificara-se nas cercanias de Jerusalém, numa das ausências eventuais do mestre do círculo bem-amado de sua família espiritual em Cafarnaum. No dia seguinte, Jesus e João demandaram Jericó,
a fim de atender ao programa de viagem organizado pelo primeiro. Na excursão a pé, ambos se entretinham em admirar as poucas belezas do caminho, escassamente favorecido pela natureza. A paisagem era árida e as árvores existentes apresentavam as frondes recurvadas, entremostrando a pobreza da região que não lhes incentivava o desenvolvimento. Não longe de uma pequena herdade, o mestre e o apóstolo encontraram um rude lavrador, cavando grande poço, à beira do caminho. Bagas de suor lhe desciam da fronte, mas seus braços fortes iam e vinham à terra, na ânsia de procurar o líquido precioso. Ante aquele quadro, Jesus estacionou com o discípulo, a pretexto de breve descanso, e, revelando o interesse que aquele esforço lhe despertava, perguntou ao trabalhador: Amigo, que fazes? Busco a água que nos falta. Redarguiu com um sorriso interpelado. A chuva é assim tão escassa nestas paragens. Tornou Jesus, evidenciando afetuoso cuidado. Sim, nas proximidades de Jericó, ultimamente, a chuva se vem tornando uma verdadeira graça de Deus. O homem do campo prosseguiu no seu trabalho exaustivo, mas, apontando para ele, o Messias disse a João, em tom amigo: esse quadro da natureza é bastante singelo, porém, é na simplicidade que encontramos os símbolos mais puros. Observa, João, que este homem compreende que sem a chuva não haveria mananciais na terra, mas não para em seu esforço, procurando o reservatório que a providência divina armazenou no subsolo. A imagem é pálida, todavia, chega para compreenderes como Deus reside também em nós. Dentro do símbolo, temos de entender a chuva como favor de sua misericórdia, sem o qual nada possuiríamos. Esta paisagem deserta de Jericó pode representar a alma humana, vazia de sentimentos santificadores. Este trabalhador simboliza o cristão ativo, cavando junto dos caminhos áridos, muitas vezes com sacrifício, suor e lágrimas, para encontrar a luz divina em seu coração. E a água é o símbolo mais perfeito da essência de Deus, que tanto está nos céus como na terra. O discípulo guardou aquelas palavras, sabendo que realizara uma aquisição de claridades imorredoras. Contemplou o grande poço, onde a água clara começava a surgir, depois de imenso esforço do humilde trabalhador que a procurava desde muitos dias, e teve nítida compreensão do que constituía a necessária comunhão com Deus. Experimentando indefinível júbilo no coração, tomou das mãos do Messias e as osculou, com a alegria do seu espírito alvoroçado. Confortado, como alguém que vencera grande combate íntimo, João sentiu que finalmente compreendera. 20. Maria de Magdala. Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vila principesca onde vivia o conta de prazeres, em companhia de patrícios romanos, e tornara-se de admiração profunda pelo Messias. Que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos por lábios tão divinos! Até ali, caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias. Contudo, seu coração estava sequioso e em desalento. Era jovem e formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos de sua raça. Sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulheres mais ardentes admiradores, mas seu espírito tinha fome de amor. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos. Depois que lhe ouvira a palavra, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal a um espírito sensível. As músicas voluptuosas não lhe encontravam eco no íntimo. Os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos e tristes. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido. Entretanto, seu convite amoroso parecia ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma vida nova. Decorrida uma noite de grandes meditações e antes do famoso banquete em Naim, onde ela ungiria publicamente os pés de Jesus com os bálsamos perfumados de seu afeto, notou-se que uma barca tranquila conduzia a pecadora a Cafarnaum. Dispusera-se a procurar o Messias, após muitas hesitações. Como a receberia o Senhor, na residência de Simão? Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras.
Para todos, era ela a mulher perdida, que teria de encontrar a lapidação na praça pública. Sua consciência, porém, lhe pedia que fosse. Jesus tratava a multidão com especial carinho. Jamais lhe observara qualquer expressão de desprezo para com as numerosas mulheres de vida equívoca que o cercavam. Além disso, sentia-se seduzida pela sua generosidade. Se possível, desejaria trabalhar na execução de suas ideias puras e redentoras. Propunha-se a amar, como Jesus amava, sentir com os seus sentimentos sublimes. Se necessário, saberia renunciar a tudo. Que lhe valiam as joias, as flores raras, os banquetes suntuosos, se, ao fim de tudo isso, conservava sua sede de amor. Envolvida por esses pensamentos profundos, Maria de Magdala perpetrou o umbral da humilde residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la. Tal a bondade com que a recebeu num grande sorriso. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção a estrangular-lhe o peito. Vencendo, contudo, as suas mais fortes impressões, assim falou, em voz súplice, feitas as primeiras saudações: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. As primeiras lágrimas lhe borbulharam dos olhos, enquanto Jesus a contemplava, com bondade infinita. Ela, porém, continuou, ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas, será que Deus me aceitaria? O profeta Nazareno fitou-a, enternecido, sondando as profundezas de seu pensamento e respondeu bondoso: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde, então, o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas. As ruínas são as criaturas humanas. Ponto e vírgula, porém as flores são a esperança em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora, sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. A pecadora de Magdala escutava o mestre, bebendo-lhe as palavras. Homem algum havia falado assim à sua alma incompreendida. Os mais levianos lhe pervertiam as boas inclinações, os aparentemente virtuosos a desprezavam sem piedade. Engolfada em pensamentos confortadores e ouvindo as referências de Jesus ao amor, Maria acentuou, levemente: no entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Sim, redarguiu Jesus, tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma porta muito estreita. Geralmente, um homem deseja ser bom como os outros, ou honesto como os demais, olvidando que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificações. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Há os que amam aos que lhe pertencem ao círculo pessoal, os que são sinceros com os seus amigos, os que defendem seus familiares, os que adoram os deuses do favor. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz, na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. O amor sincero não exige satisfações passageiras, que se extinguem no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com as júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Maria o escutava, embevecida. Ansiosa por compreender inteiramente aqueles ensinos novos, interrogou atenciosamente: só o ardor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Jesus teve um gesto afirmativo e continuou: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se.
Acreditas que o mundo pudesse manter um equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e por vezes criminosos dos que se elevam à galeria dos triunfadores? Toda a luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Um guerreiro coberto de louros ergueu seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam o chão, mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio, para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. O primeiro pode fazer a experiência para um dia, os segundos constroem a estrada definitiva na eternidade. Na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo, sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os bonecos travam a batalha ponto de interrogação invertido. Muitas vezes, o campo enflorescido se cobre de lama e sangue, mas, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados de seu amor. Maria de Magdala, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar, a sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos. Por fim, exclamou: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Então, atraindo-a brandamente a si, o mestre acrescentou: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou a que se consagrou, pelo Espírito, aos filhos das outras mães? Aquela interrogação pareceu despertá-la para meditações mais profundas. Maria sentiu-se amparada por uma energia interior diferente, que até então desconhecera. A palavra de Cearas lhe honrava o espírito, convidava a ser mãe de seus irmãos em humanidade, aquinhoando-os com os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida. Experimentando radiosa felicidade em seu mundo íntimo, contemplou o Messias com os olhos nevoados de lágrimas e, no êxtase de sua imensa alegria, murmurou comovidamente: Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo, para adquirir o amor celestial que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento, procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração, estarei com os aleijados e leprosos. Nesse instante, Simão Pedro passou pelo aposento, demandando o interior, e observou com certa estranheza. A convertida de Magdala lhe sentiu o olhar glacial, quase denotando desprezo, e, já receosa de um dia perder a convivência do mestre, perguntou com interesse: Senhor, quando partires deste mundo, como ficaremos? Jesus compreendeu o motivo e o alcance de sua palavra e esclareceu: certamente que partirei, mas estaremos eternamente reunidos em espírito. Quanto ao futuro, com o infinito de suas perspectivas, é necessário que cada um tome sua cruz, em busca da porta estreita da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Observando que Maria, ainda opressa pelo olhar estranho de Simão Pedro, se preparava a regressar, o mestre lhe sorriu com bondade e disse: Vai, Maria. Sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Mais tarde, depois de sua gloriosa visão do Cristo ressuscitado, Maria de Magdala voltou de Jerusalém para Galiléia, seguindo os passos dos companheiros queridos. A mensagem da ressurreição espalhara uma alegria infinita. Após algum tempo, quando os apóstolos e seguidores do Messias procuravam reviver o passado junto a Tiberíades, os discípulos diretos do Senhor abandonaram a região, a serviço da Boa Nova. Ao disporem-se os dois últimos companheiros a partir em definitiva para Jerusalém, Maria de Magdala, temendo a solidão da saudade, rogou fervorosamente lhe permitisse acompanhá-los à cidade dos profetas. Ambos, no entanto, se negaram a anuir aos seus desejos. Temiam-lhe o pretérito de pecadora, não confiavam em seu coração de mulher. Maria compreendeu, mas, lembrou-se do mestre e resignou-se. Humilde e sozinha, resistiu a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda de sentimentos. Sem recursos para viver, trabalhou pela própria manutenção,
em Madala e Damanuta. Foi forte nas horas mais ásperas, alegre nos sofrimentos mais escabrosos, fiel a Deus nos instantes escuros e pungentes. De vez em quando, ia às sinagogas, desejoso de cultivar a lição de Jesus, mas as aldeias da Galiléia estavam novamente subjugadas pela intransigência do judaísmo. Ela compreendeu que palmilhava agora o caminho estreito, onde ia só, com a sua confiança em Jesus. Por vezes, chorava de saudade, quando passeava no silêncio da praia, recordando a presença do Messias. As aves do lago, ao crepúsculo, vinham pousar, como outrora, nas alcaparreiras mais próximas. O horizonte oferecia, como sempre, o seu banquete de luz. Ela contemplava as ondas mansas e lhes confiava suas meditações. Certo dia, um grupo de leprosos veio a Dalmanuta. Procediam da Idumeia aqueles infelizes, cansados e tristes, em supremo abandono. Perguntavam por Jesus Nazareno, mas todas as portas se lhes fechavam. Maria foi ter com eles e, sentindo-se isolada, com amplo direito de empregar a sua liberdade, reuniu-os sob as árvores da praia e lhes transmitiu as palavras de Jesus, enchendo-lhes os corações das claridades do Evangelho. As autoridades locais, entretanto, ordenaram a expulsão imediata dos enfermos. A grande convertida percebeu tamanha alegria no semblante dos infortunados, em face de suas fraternas revelações, com respeito às promessas do Senhor, que se pôs em marcha para Jerusalém, na companhia deles. Todo o grupo passou a noite ao relento, mas sentia-se que os júbilos do reino de Deus agora os dominavam. Todos se interessavam pelas descrições de Maria, devoravam-lhe as exortações, contagiados de sua alegria e de sua fé. Chegados à cidade, foram conduzidos ao Vale dos Leprosos, que ficava distante, onde Madalena perpetrou com espontaneidade de coração. Seu espírito recordava as lições do Messias e uma coragem indefinível se assenhoreara de sua alma. Dali em diante, todas as tardes, a mensageira do Evangelho reunia a turba de seus novos amigos e lhes dizia o ensinamento de Jesus. Rostos ulcerados enchiam-se de alegria, olhos sombrios e tristes tocavam-se de nova luz. Maria lhes explicava que Jesus havia exemplificado bem até a morte, ensinando que todos os seus discípulos deviam ter bom ânimo para vencer o mundo. Os agonizantes arrastavam-se até junto dela e lhe beijavam a túnica singela. A filha de Magdala, lembrando o amor do Mestre, tomava-os em seus braços fraternos e carinhosos. Em breve tempo, sua epiderme apresentava, igualmente, manchas violáceas e tristes. Ela compreendeu a sua nova situação e recordou a recomendação do Messias de que semente sabiam viver os que sabiam imolar-se. E experimentou grande gozo, por haver levado aos seus companheiros de dor uma migalha de esperança. Desde a sua chegada, em todo o vale se falava daquele reino de Deus que a criatura devia edificar no próprio coração. Os moribundos esperavam a morte com um sorriso ditoso nos lábios. Os que a lepra deformara ou abatera guardavam bom ânimo, nas fibras mais sensíveis. Sentindo-se ao termo de sua tarefa meritória, Maria de Magdala desejou rever antigas afeições de seu círculo pessoal, que se encontravam em Éfeso. Lá estavam João e Maria, além de outros companheiros dos júbilos cristãos. Adivinhava que as suas últimas dores terrestres vinham muito próximas, todavia, deliberou pôr em prática o seu humilde desejo. Nas despedidas, seus companheiros da infortúnio material vinham suplicar-lhe os derradeiros conselhos e recordações. Envolvendo-os no seu carinho, a emissária do Evangelho lhes dizia apenas: Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros e que participemos de suas divinas esperanças, na mais extrema lealdade a Deus. Dentre aqueles doentes, os que ainda se equilibravam pelos caminhos lhe traziam o fruto das esmolas escassas. As crianças abandonadas vinham beijar-lhe as mãos. Na fortaleza de sua fé, a ex-pecadora abandonou o vale, afastando-se de suas choupanas misérrimas, através das estradas ásperas. A peregrinação foi-lhe difícil e angustiosa. Para satisfazer aos seus intentos recorreu à caridade, sofreu penosas humilhações, submeteu-se ao sacrifício.
Observando as feridas pustulentas, que substituíam a sua antiga beleza, alçava sem reconhecer que seu espírito não tinha motivos para lamentações. Jesus esperava e sua alma era fiel. Realizada a sua aspiração, por entre dificuldades infinitas, Maria achou-se, um dia, às portas da cidade, mas, invencível abatimento lhe dominava os centros de força física. No justo momento de suas efusões afetuosas, quando o casario de defeso se lhe desdobrava à vista, seu corpo alquebrado negou-se a caminhar. Modesta família de cristãos do subúrbio recolheu a uma tenda humilde, caridosamente. Madalena pôde ainda rever amizades bem caras, consoante seus desejos. Entretanto, por largos dias de padecimentos, debateu-se entre a vida e a morte. Uma noite, atingiram o auge as profundas dores que sentia. Sua alma estava iluminada por brandas reminiscências e, não obstante seus olhos se acharem selados pelas pálpebras entumecidas, via com os olhos da imaginação o lago querido, os companheiros de fé, o mestre bem-amado. Seu espírito parecia transpor as fronteiras da eternidade radiosa. De minuto a minuto, ouvia-se-lhe um gemido surdo, enquanto os irmãos de crença lhe rodeavam no leito de dor, com as preces sinceras de seus corações amigos e desvelados. Em dado instante, observou-se que seu peito não mais afava. Maria, no entanto, experimentava consoladora sensação de alívio. Sentia-se sob as árvores de Cafarnaum e esperava o Messias. As aves cantavam nos ramos próximos e as ondas sussurrantes vinham beijar-lhe os pés. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. Seu olhar tinha o reflexo do céu e no semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando, como antigamente: Senhor! Jesus recolheu-a, brandamente, nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita. Amaste muito. Vem. Eu te espero aqui. 21. A lição da vigilância. Aproximando-se o termo de sua passagem pelos caminhos da terra, reuniu Jesus os 12 discípulos, com o fim de lhes consolidar nos corações os santificados princípios de sua doutrina de redenção. Naquele crepúsculo de ouro, por feliz coincidência, todos se achavam em Cesareia do Felipe, onde a paisagem maravilhosa descansava sob as bênçãos do céu. Jesus fitou serenamente os companheiros e, ao cabo de longa conversação, em que lhes falara confidencialmente dos serviços grandiosos do futuro, perguntou com afetuoso interesse: E que dizem os homens a meu respeito? De alguma sorte, terão compreendido a substância de minhas pregações? João respondeu que seus amigos o tinham na conta de Elias, que regressara ao cenário do mundo depois de se haver elevado ao céu num carro flamejante. Simão, o zelota, relatou os dizeres de alguns habitantes de Tiberíades, que acreditavam ser o mestre o mesmo João Batista ressuscitado. Tiago, filho de Cleofas, contou o que ouvira dos judeus na sinagoga, os quais presumiam no Senhor o profeta Jeremias. Jesus escutou-lhes as observações com habitual carinho e inquiriu: Os homens se dividem nas suas opiniões, mas, vós, os que tendes comungado comigo a todos os instantes, quem dizeis que eu sou? Certa perplexidade abalou a pequena assembleia. Simão Pedro, porém, deixando perceber que estava impulsionado por uma energia superior, exclamou, comovidamente: Tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado sejas tu, Simão, disse-lhe Jesus, envolvendo num amoroso sorriso, porque não foi a carne que te revelou estas verdades, mas meu Pai que está nos céus. Neste momento, entregaste a Deus o coração e falaste a sua voz. Bendito sejas, pois começam a edificar no Espírito a fonte da fé viva. Sobre essa fé, edificarei a minha doutrina de paz e esperança, porque contra ela jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo. Enquanto Simão sorria confortado com o que considerava um triunfo espiritual, o mestre prosseguiu, esclarecendo a comunidade quanto à revelação divina, no santuário interior do espírito do homem, sobre cuja grandeza desconhecida o cristianismo assentaria suas bases no futuro.
No mesmo instante, preparando os companheiros para os acontecimentos próximos, o Messias continuou, dizendo: Amados, importa que eu vos esclareça o coração, a fim de que as horas tormentosas que se aproximam não cheguem a vos confundir o entendimento. Através da palavra de Simão, tivestes a claridade reveladora. Cumprindo as profecias da Escritura, sou aquele pastor que vem a Israel com o propósito de reunir as ovelhas tresmalhadas do imenso rebanho. Venho buscar as dracmas perdidas do tesouro de nosso Pai. E qual o pegureiro que não dá testemunho de sua tarefa ao dono do redil? É indispensável, pois, que eu sofra. Não tardará muito o escândalo que me há de envolver em suas malhas. Faz-se mister o cumprimento da palavra a grandes instrutores da revelação dos céus, que me precederam no caminho. Está escrito que eu padeça, e não fugirei ao testemunho. Havendo pequena pausa na sua locução, Felipe aproveitou-a para interrogar, emocionado: Mestre, como pode ser isso, se sois o modelo supremo da bondade? O sofrimento será, então, o prêmio às vossas obras de amor e sacrifício. Jesus, no entanto, sem trair a serenidade do seu sentimento, retrucou: Vim ao mundo para o bom trabalho e não posso ter outra vontade, senão a que corresponda aos sábios desígnios daquele que me enviou. Além de tudo, minha ação se dirige aos que estão escravizados, no cativeiro do sofrimento, do pecado, da expiação. Instituindo, na terra, a luta perene contra o mal, tenho de dar o legítimo testemunho dos meus esforços. Na consideração de meus trabalhos, necessitamos ponderar que as palavras dos ensinos somente são justas, quando seladas com a plena demonstração dos valores íntimos. Acreditais que um náufrago pudesse sentir o conforto de um companheiro que apenas se limitasse a dirigir-lhe a voz amiga, lá da praia, em segurança? Para salvá-la, será indispensável ensinar-lhe o melhor caminho de livrar-se da voragem destruidora, nunca tão só com exortações, mas, atirando-se igualmente, às ondas, partilhando dos mesmos perigos e sofrimentos. O fardo que sobrecarrega os ombros de um amigo será sempre mais agravado em seu peso, se nos pomos a examiná-la, muitas vezes guiados por observações inoportunas. Ele, entretanto, se tornará suave e leve para aquele a quem amamos, se o tomarmos com os nossos esforços sinceros, ensinando-lhe como se pode atenuar-lhe o peso, nas curvas do caminho. Os apóstolos entreolharam-se surpresos e o Messias continuou: Não espereis por triunfos, que não os teremos sobre a terra de agora. Nosso reino ainda não é, nem pode ser, deste mundo. Por essa razão, em breves dias, não obstante as minhas aparentes vitórias, entrarei em Jerusalém para sofrer as mais penosas humilhações. Os príncipes dos sacerdotes me coroaram a fronte com suprema ironia, serei arrastado pela turba como um simples ladrão. Cuspirão nas minhas faces, dar-me-ão fel e vinagre, quando manifestar sede, para que se cumpram as escrituras. Experimentarei as angústias mais dolorosas, mas sentirei, em todas as circunstâncias, o amparo daquele que me enviou. Nos derradeiros e mais difíceis testemunhos, terei meu espírito voltado para o meu amor e conquistarei com o sofrimento a vitória sagrada, porque ensinarei aos menos fortes a passagem pela porta estreita da redenção, revelando a cada criatura que sofre o que é preciso fazer, a fim de atravessar as sendas do mundo, demandando a cidade eternas do plano espiritual. O mestre calou-se comovido. A pequena assembleia deixava transparecer sua surpresa indefinível, sem compreender a amplitude das advertências divinas. Foi aí que Simão Pedro, modificando a atitude mental do primeiro momento e deixando-se conduzir na esteira das concepções falíveis do seu sentimento de homem, aproximou-se do Messias e lhe falou em particular: Mestre, convém não exagerardes as vossas palavras. Não podemos acreditar que tereis de sofrer semelhantes martírios. Onde estaria Deus, então, com a justiça dos céus? Os fatos que nos deixais entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo. Pedro, retira estas palavras, exclamou Jesus, com serenidade enérgica. Queres também tentar-me, como os adversários do Evangelho? Será que também tu não me entendes, compreendendo somente as coisas dos homens,
longe das revelações de Deus? Aparta-te de mim, pois, neste instante, falas pelo espírito do mal. Verificando que o pescador se emocionara até as lágrimas, o mestre preparou-se para a retirada, e disse aos companheiros: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. No dia seguinte, a pequena comunidade se punha a caminho, vivamente impressionada com as revelações da véspera. Simão seguia humilde e cabisbaixo. Não conseguia compreender por que motivo fora Jesus tão severo para com ele. Em verdade, ponderara melhor suas expressões irrefletidas e reconhecera que o mestre lhe perdoara, pois observava que eram sinceros o sorriso e o olhar passivo que o envolviam numa alegria nova. Mas sem poder sopitar suas emoções, o velho discípulo aproximou-se novamente de Jesus e interrogou-o: Mestre, por que razão me mandastes retirar as palavras em que vos demonstrei o meu zelo de discípulo sincero? Minutos antes, não havíeis afirmado que eu trazia aos companheiros a inspiração de Deus. Por que motivo, logo após, me designáveis como intérprete dos inimigos da luz? Simão, respondeu o Messias, bondosamente, ainda não apreciaste toda a extensão da necessidade de vigilância. A criatura na terra precisa aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior, em sua marcha para Deus. Vigie o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleveis ao céu, mas, na jornada do mundo, também basta, às vezes, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna, para que a alma do homem seja conduzida ao campo do estacionamento e do desespero das trevas, por sua própria imprevidência. Nesse terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho terá sempre imenso trabalho a realizar, porque, pelo reino de Deus, é preciso resistir às tentações dos entes mais amados na terra, os quais, embora ocupando o nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas do céu. Acabando Cristo de falar, Simão Pedro calou-se e passou a meditar. 22. A mulher e a ressurreição. As águas alegres do Tiberíades se aquietavam, de manso, como tocadas por uma força invisível da natureza, quando a barca de Simão, conduzindo o Senhor, atingiu docemente a praia. O velho apóstolo, abandonando os remos, deixava transparecer nos traços fisionômicos as emoções contraditórias de sua alma, enquanto Jesus observava, adivinhando-lhe os pensamentos mais recônditos. Que tens tu, Simão? Perguntou o mestre, com o seu olhar penetrante e amigo. Surpreendido com a palavra do Senhor, o velho Cefas deu, por um gesto, a perceber os seus receios e as suas apreensões, como se encontrasse dificuldade em esquecer totalmente a lei antiga, para penetrar os umbrais da ideia nova, no seu caminho largo de amor, de luz e de esperança. Mestre, respondeu, com timidez, a lei que nos rege manda lapidar a mulher que perverteu a sua existência. Conhecendo, por antecipação, o pensamento do pescador e observando seus escrúpulos em lhe atirar uma leve advertência, Jesus lhe respondeu com brandura: quase sempre, Simão, não é a mulher que se perverte a si esmos, é o homem quem lhe destrói a vida. Entretanto, tornou o apóstolo, respeitosamente, os nossos legisladores sempre ordenaram severidade e rispidez para com as decaídas. Observando os nossos costumes, Senhor, é que temo por vós, acolhendo tantas meretrizes e mulheres de má vida, nas pregações do Tiberíades, nada temas por mim, Simão, porque eu venho de meu Pai e não devo ter outra vontade, a não ser a de cumprir os seus desígnios sábios e misericordiosos. Assim falou o mestre, cheio de bondade, e, espraiando o olhar compassivo sobre as águas, levemente encrespadas pelo beijo dos ventos do crepúsculo, continuou, num misto de energia e doçura: mas, ouve, Pedro. A lei antiga manda apedrejar a mulher que foi pervertida e desamparada pelos homens. Entretanto, também determina que amemos aos nossos semelhantes, como a nós mesmos. E o meu destino é o cumprimento da lei, pelo amor mais sublime sobre a terra. Poderíamos culpar a fonte, quando um animal lhe polui as águas. De acordo com a lei, devemos amar um e a outro,
seja pela expressão de sua ignorância, seja peia de seus sofrimentos. E o homem é sempre fraco e a mulher sempre sofredora. O velho pescador recebia a exortação com um brilho novo nos olhos, como se fora tocado nas fibras mais íntimas do seu espírito. Mestre, retrucou, altamente surpreendido, vossa palavra é da revelação divina. Quereis dizer, então,